Pronto, bem, gente. Então, vamos começar mais um encontro de hoje, né, com a turma de vocês. Vamos começar o ponto 4 e comentar alguma coisa ficou de eu falar também em relação ao ponto 3, né? E também tem alguns recados que a gente vai passar para vocês, principalmente aqui no começo. Pronto, tem algumas dúvidas. Pessoal, em relação a estudo dirigido, o estudo dirigido não precisa que vocês respondam nada. Basta vocês visualizarem a tarefa. Porém, é de fato que alguns alunos não estão sabendo marcar como resolvido, mas isso não tem importância nenhuma para mim. Eu consigo visualizar se vocês acessem. No final, inclusive, quem quiser, eu posso mostrar se está tudo ok, se vocês visualizaram, porque o Moodle registra essa visualização, entenderam? Então, o Moodle faz esse registro. E lá fica constando que você acessou tal hora, que você viu aquele exercício. Então, não se preocupe em relação a isso. Porém, nos próximos exercícios de fixação, não. O exercício de fixação, ele registra. No próximo estudo, nos dois próximos estudos dirigidos que eu deixar para vocês, eu vou criar uma ferramenta para que vocês confirmem e tenham feedback dessa confirmação. Pode ser, por exemplo, um botão, como aqueles botões de termos de aceitação de programa, né? Que você clica, declaro que li isso aqui. Pronto. Aí confirmou. Mas no final, quem tiver dúvida, veja, eu mostro aqui no sistema, né? Dou uma olhada no sistema do Moodle para mostrar a vocês. A outra coisa que eu queria falar é em relação aos seminários. Né, em relação aos seminários, eu quero pedir que vocês aceitem os colegas para formar os grupos dos seminários, principalmente se tiver grupo com menos do número que a gente permitiu, esse grupo vai perder ponto, viu? Então, aceitem os colegas que estão sem grupos e que não tiveram a oportunidade de fazer, aceitem, não ultrapassem nem o máximo e nem o mínimo de estudantes permitidos por grupo, tá? Então, eu quero pedir isso. E lembrando, grupos que tiverem menos do que o número, que tem alguns grupos que tem menos ainda, claro, tem gente que vai deixar para incluir, porém, se já quiser incluir agora é importante, coloquem o nome dos colegas, né? Então, não esqueçam desse aspecto. Depois eu também dou uma reforçada no final da aula, quando tiver mais gente. Agora, pessoal, eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria de comentar com vocês as questões do ponto 3, teoria de qualificação, que a gente passou na aula passada, né? Então, vamos aqui comentar os exercícios de fixação de cada ponto. Aliás, do ponto 3, de cada ponto não, do ponto 3. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Começar da primeira. Pronto. Caso vocês não estejam vendo, por favor, me avisem. Caso vocês não estejam vendo, me avisem aqui. Mas eu estou mostrando, né, Pronto. Isso melhora a resolução. Pessoal, o ponto 3, ele é em relação à teoria de qualificação, né? Aí aqui eu coloquei vários artigos de leis estrangeiras para que vocês definam qual teoria de qualificação é adotada. Olha, na prova de vocês, e aqui também, basta vocês indicarem uma das duas teorias, ou lex causae, ou lex fori. Lembrando, lex causae é o direito estrangeiro, lex fori é o direito nacional. Então, essa primeira questão é sobre o artigo 5º da Lei 218,
de 1995, né, da Itália, que trata da reforma do sistema italiano de direito internacional privado. O artigo 5º reza o seguinte: ações reais relacionadas a imóveis situados no exterior. Parágrafo 1º. A jurisdição italiana não subsiste em relação a ações reais relativas a bens imóveis localizados no exterior. Nesse caso, esse artigo 5º da lei italiana, ele define como elemento de conexão, como teoria de qualificação, elemento de conexão é em seguida, né? Como teoria de qualificação, a lex fori ou a lex causae. Lex causae, André está correto. Por quê? Porque diz que a legislação italiana não subsiste em relação a bens e imóveis situados no exterior. Nesse caso, imagine o seguinte: um juiz italiano julga uma sucessão, caso sucessão, de um milionário italiano que tinha bens imóveis na Itália, tinha na Suíça também, alguns têm. Turim, por exemplo, é bem pertinho da Suíça e da França, tinha em Mônaco, tinha na França, enfim. Bota o cara bem ricão mesmo. De Turim para Chamonix, eu já fui, né? Chamonix na França, dá 1 hora de carro, mais ou menos. E tem muito italiano que vai esquiar do lado francês porque tem mais neve. E a estrutura é melhor, claro, né? Turim é uma cidade industrial, a sede mundial da Fiat é lá. Sim, Alex Calzai, exatamente. Porque esse juiz italiano, nessa causa, ele vai aplicar a legislação em relação aos imóveis que estão situados, por exemplo, na França, em Mônaco, na Suíça. Ele vai aplicar se for em relação a bens imóveis, vai aplicar o direito desses países. Segunda questão é o artigo 43 da Lei de Introdução ao Código Civil Alemão, de 1994. Artigo 43, direitos reais. Parágrafo 1º. Os interesses em propriedades são regidos pela lei do país no qual a propriedade está situada. E aí, lex fori ou lex causae, ou cause, né? Não, André, é a mesma coisa. É lex causae. Porque perceba, ó, os interesses em propriedade são regidos pela lei do país no qual a propriedade está situada. Então, por exemplo, imagine o caso, a gente está falando de questões de direito internacional privado, né? Imagine um juiz alemão que julga o inventário que tenha imóveis de praia na Espanha. Tem muitos alemães que têm casas de praia na Espanha. Sul da Europa é a Tamandaré dos europeus do norte, entendeu? Então tem. Pronto, para vocês terem ideia, no Algarve, principalmente, os britânicos gostam muito do Algarve, que é o sul de Portugal, né? Tem condomínio, isso aparece até com Tamandaré da vida. Eu só me lembro eu lá em Portugal com minha esposa, ela disse, por que esses gringos ficam dançando, essas gringas ficam dançando quase pelado no meio da rua, bebendo e com som? Eu digo, minha querida, e de biquíni, né? Eu digo, minha querida, aqui é a Tamandaré deles. É. Ou seja, é o lugar que eles vão passar férias, tomar banho de praia, etc. No Algarve. Sim, no Algarve, gente, tem condomínio de praia que não vendem os imóveis em Portugal. Do mesmo jeito que nas praias aqui, Tamandaré, principalmente, que vende mais. Não é que o português é proibido de comprar, é porque são empresas britânicas, do mesmo jeito, são empresas de Caruaru que vendem focado no mercado caruaruense para casas de praia, né? Mesmo jeito. Inclusive aquela menina inglesa que Maddie, né, que desapareceu. Ela desapareceu lá no Algarve. Porque é uma área de praia, né? É bem o sul de Portugal, a pontinha de Portugal. Né? Sim, aí nesse caso também, lex causae,
Aí vamos para a terceira, que é o artigo 12 do Código Civil Espanhol de 1889, né? Artigo 12, parágrafo 1º. A qualificação para determinar a norma aplicável no conflito será sempre feita de acordo com a legislação espanhola. E aí? Lex fori ou lex causae? Exatamente, agora, André. Exatamente, é lex fori. Por que é lex fori? Porque, perceba, o juiz espanhol aí está dizendo o seguinte, ó, a qualificação para determinar a norma aplicável no conflito será sempre feita de acordo com a legislação espanhola. Ou seja, é o juiz espanhol que está julgando uma causa que tenha direito internacional privado. Então, aqui é lex fori, claramente. Agora, é claro, na prova de vocês não é objetiva, mesmo que seja remota. Mesmo que seja não, vai ser remota a prova, né? A prova de vocês vai ser remota por questão de igualdade, né? Porque aí, no final do mês, como vocês sabem, a gente já vai começar com essa questão de ter aulas dentro da instituição, porém, as provas da minha disciplina eu vou fazer remotamente para todos fazerem iguais. Não tem sentido alguns alunos fazerem a prova em 1 hora e meia, enquanto que os outros vão ter 24 horas, né? Então, é bom colocar isonomicamente para todos fazerem em casa. Então, vai ser igual. Sim, aí vamos ver aqui. Então, na prova tem que colocar teoria e explicar por quê. A quarta questão, pessoal, é para escolher uma teoria, a alternativa correta em relação à teoria de qualificação. Então, qual é a alternativa correta aqui? Primeiro, a qualificação ocorre posteriormente à definição da norma aplicável. Segundo, no Brasil, predomina a qualificação pela Lex Fori. Terceiro, o Código Bustamante optou pela qualificação Lex Causae. E quarto, no Brasil predomina a qualificação pela Lex Causae. Não, Joyce, não acho não, viu? Não acho que seja pouco, não. Tá bom, só é para responder duas questões de quatro. Agora, é claro, tem que responder com calma, né? Sim, nessa quarta questão aqui, qual é a alternativa correta? A qualificação ocorre posteriormente à definição da norma aplicável, a primeira. Segunda, no Brasil predomina a qualificação pela Lex Fori. Terceiro, o Código Bustamante optou pela qualificação Lex Causae. E quarto, no Brasil predomina a qualificação pela Lex Causae. A B, né, a segunda alternativa, ou seja, no Brasil predomina a qualificação Lex Fori. É a regra geral, embora com muitas exceções, né? Relativas a bens e a obrigações se aplica a Lex Causae. Mas a regra é uma regra geral que é dominante. Mas, por exemplo, se você pensar concretamente, vamos dizer que 60% se aplica a Lex Fori, ou seja, o juiz aplica a lei brasileira nas relações de direito nacional privado, e o resto pode aplicar o direito estrangeiro, que é o que a Lex Causae define. Outra coisa, gente, que eu chamo a atenção, em relação a exercícios de fixação, não importa o número de acertos, tá? Se você fez a tarefa, já está valendo. Então, não se preocupem com isso, com acertos, que é só vale pela participação mesmo, né? Quem não fizer, cada exercício leva duas faltas. No caso, para os alunos que vão poder frequentar a instituição ou que optarem por isso,
eles vão continuar fazendo exercício de fixação para pontuação, não por frequência, viu? Por frequência vai ser atribuída a frequência lá, na instituição. Aí a frequência é efetiva daqueles que optarem por frequentar. Então, vamos aqui. A última questão para comentar aqui com vocês é o artigo 2048 do Código Civil Peruano, né, de 1984, que estabelece o seguinte: competência dos juízes peruanos, artigo 2048. Os juízes aplicarão unicamente o direito interno do Estado declarado competente pela norma peruana de direito internacional privado. Aí, esse artigo 2048 do Código Civil Peruano, ele adota lex fori ou lex causae? Fori, claramente, André. Inclusive, é uma norma que está muito bem redigida, é bem clarinha, né? Na medida que diz o seguinte: o juiz peruano aplicará unicamente o direito internacional privado do Estado que for declarado competente pela norma peruana de direito internacional privado. É a norma peruana que indica o Estado, mesmo que seja exterior, mas aí a qualificação é feita pela Lex Fori. Perfeito. E pronto, gente, esse foi o exercício de fixação. Não esqueçam de fazer todos os exercícios de fixação. O estudo dirigido, como eu falei, mesmo que vocês não consigam marcar o estudo dirigido como concluído, tem como eu ver. Inclusive, quem quiser, no final da aula, eu posso mostrar se está ou não concluído, porque a gente tem acesso através dos relatórios que o Moodle possibilita. Pronto, e vamos lá, né? Vamos começar o ponto 4. Não sei se vai dar tempo para terminar hoje, mas também se não der tempo, não tem importância. Não, esse é o 3, acho que é o 3. 3, deixa eu colocar o 4 aqui. Que vocês, eu tinha terminado o ponto 3, né? Foi isso. Em relação à turma de vocês, eu tinha terminado o ponto 3. Eu ia era para o ponto 4. Bom, pessoal, ponto 4, elementos de conexão. Esse é o último assunto da disciplina. Lembrando que a prova de vocês vai ser consultada subjetiva e individual, né? Vou dar aquelas 24 horas, igual a gente fez no semestre passado, para vocês responderem. E vocês só precisam responder duas questões. A questão do ponto 4, ela vai ser parecida com a do ponto 3. Eu vou colocar uma legislação estrangeira e vocês vão ter que explicar qual é o elemento de conexão que é trazido por essa legislação estrangeira, né? Então, é basicamente isso que eu quero que vocês façam. Então, vamos lá. Lembrando que a partir desse momento, quando eu estou apresentando, eu não consigo ver o chat, né? Claro, daqui a uma meia hora eu paro mais ou menos, dá uma olhadinha no chat, mas antes disso, quem quiser perguntar, pergunta a hora que quiser no áudio. Bem, pessoal, conexão seria ligação, o significado da palavra conexão, né? Ligação, união, ponte, encontro, vínculo, entroncamento, nexo, ponto comum.
Tudo isso é conexão, né? São termos que a gente usa para falar sobre conexão, ligação, união, ponte, encontro, vínculo, entroncamento. Bem, e elementos de conexão, do ponto de vista do direito internacional privado, seria a parte da norma de direito internacional privado que determina o direito aplicável, seja o nacional, do julgador, seja o estrangeiro. Então, é o elemento de conexão que acaba indicando a teoria de qualificação. Para a gente fazer uma ponte, inclusive eu devia colocar até antes, mas não sei por que coloca as teorias de qualificação em primeiro lugar, né? Mas, enfim. Então, o elemento de conexão indica a teoria de qualificação, que, ou seja, aplicar o direito nacional do julgador é aplicar a lex fori, e o direito estrangeiro, aplicar a lex causae. Elementos de conexão são também denominados, né, circunstâncias de conexão, pontos de contato ou conexão, regras de conexão ou simplesmente conexões. Eu posso usar essas terminologias todas para chamar de elementos de conexão. Mas a doutrina, a literatura, como a gente prefere falar, dominante, usa o termo elementos de conexão. Mas pode ser usado qualquer um desses aqui que a gente está falando, né? Circunstâncias de conexão, pontos de contato ou conexão, regras de conexão ou simplesmente conexões. Em outros idiomas, né, podem ser denominados os seguintes: puntos de conexión em espanhol, point de rattachement no francês não é meu forte, né, de pronúncia, momento de colegamento na língua italiana, points of contact em connect factor em inglês. Então, repare aí que tem as palavras e a terminologia é bastante parecida, mesmo nessas várias línguas estrangeiras. Bom, em relação à norma de direito internacional privado, gente, ela possui três partes. Primeiro, o objeto de conexão, que é a matéria que se refere à norma indicativa ou indireta de direito internacional privado, né, que se ocupa de questões jurídicas vinculados a fatos ou elementos e fatores sociais. Objeto de conexão tem um conceito difícil, mas o exemplo não. Então, esse objeto de conexão, na verdade, é a matéria que aquela determinada norma aborda. Por exemplo, se for relativa ao testamento, às sucessões, se for relativo a casamento e divórcio, família, se for relativo a um contrato internacional, obrigações, se for relativo a relações de consumo, né, parte de direito do consumidor, então aí é objeto de conexão, que é justamente aquela matéria que se refere a essa norma indicativa ou indireta de direito internacional privado. Segundo, o elemento de conexão, que é a parte que torna possível a determinação do direito aplicável. Esse elemento de conexão ele tem várias classes, não são apenas duas, né? Mas na prática, três são as mais utilizadas. O elemento de conexão ele pode ser pessoal, quando diga respeito, por exemplo, a domicílio, a nacionalidade, real, a bens imóveis, e os voluntários, quando permite a autonomia da vontade, né? Basicamente são esses três. E na prova de vocês eu vou colocar um desses três, já posso até deixar combinado com vocês que na prova eu vou abordar um dos três elementos. Claro, tem outros, daqui a pouco eu vou falar sobre as classes dos elementos de conexão, mas na prova a legislação estrangeira que eu colocar vai abordar um desses três. Consequência jurídica, né, que seria a aplicação de direito material, nem sempre é escrita, podendo estar subentendida. Essa consequência jurídica, ela não se dá somente através de uma sentença. A sentença é um dos instrumentos que permitem a expressão dessa consequência jurídica.
uma decisão administrativa, um contrato, inclusive verbal, por isso que fala dessa questão subentendida, pode haver aplicação dessa consequência jurídica. Ou a realização de um ato, por exemplo, que envolva direito internacional privado, casamento de estrangeiros, um contrato celebrado entre partes no exterior, o consumo, né, através da internet, você compra de empresa localizada no exterior, tudo isso, gente. Etapas da composição de uma lide com conexão internacional. Primeiro, o julgador enquadra os fatos controversos, alegados e provados no objeto de conexão da norma adequada ao caso concreto, né, fazendo a qualificação. Em seguida, o elemento de conexão indicará o direito, né, seja lex fori, que é o direito do foro, né, o direito nacional do juiz, ou o direito estrangeiro, que é a lex causae. Uma coisa que vocês não devem esquecer, mas a gente vai voltar a falar disso do ponto 5, é que quem alegar direito estrangeiro tem que provar a vigência da norma. Porque, no caso, por exemplo, do Brasil, os juízes brasileiros só são obrigados a conhecer a legislação nacional, né? A legislação nacional federal. Então, tem que fazer prova, sim, do direito estrangeiro, claro, se o juiz quiser. Porque se ele não quiser, ele pode verificar, por exemplo, nos bancos de dados de estados estrangeiros, né, que eles têm bancos de dados na internet com legislação. E terceiro, que é a consequência jurídica através da aplicação do direito indicado, que pode ser através da sentença, de um ato administrativo ou mesmo de um contrato interpartes. Agora, gente, vamos ver aquilo que realmente vai ser cobrado na prova de vocês, que são as classes de elementos de conexão. Nós temos os elementos de conexão que são pessoais, depois eu vou falar. Vamos ver primeiro todos. Os reais, os delituais ou penais, os voluntários, normativos e outros. Essas classes de elemento de conexão, pessoal, é um rol meramente exemplificativo, não é taxativo não, tá? Então, essa aqui é meramente exemplificativo. Agora, é claro, tem os três que são mais utilizados, que são os pessoais, os reais e os voluntários. E na prova de vocês, vai girar, a gente já vai combinar, né? Vai girar em torno de algum desses. Seja os pessoais, os reais e os voluntários. Mas vamos falar de cada um, né? Pessoal, os dois elementos de conexão pessoais mais comuns são o domicílio e a nacionalidade, porque, repare, tem a ver com a condição da pessoa. É o domicílio da pessoa, é a nacionalidade de uma pessoa. Por exemplo, em relação à capacidade da pessoa, o elemento de conexão pessoal mais utilizado aqui no continente americano, desde a da época do Código Bustamante, no começo do século passado, é o domicílio. Inclusive, países como o Brasil, Estados Unidos, a sua capacidade, ou seja, você é maior, menor, pode ser interditado ou não, de acordo com a lei do seu domicílio. Não importa a tua nacionalidade, importa o país que você está domiciliado. Por que isso? Porque naquela época, o continente americano, a maioria dos países recebia imigrantes. Então, por exemplo, vamos dizer, um imigrante de um país que tivesse sido extinto, como o Império Austro-Húngaro, que foi extinto na Primeira Guerra, né? Chegava nos Estados Unidos ou no Brasil, e essa pessoa ia ser considerada capaz de acordo com o domicílio que ela se estabelecesse. Por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, não de acordo com a nacionalidade dela, que talvez nem existisse mais. Então, aí é um elemento pessoal ligado a domicílio.
Nos países da Europa, em relação à capacidade, é mais comum a nacionalidade. Por exemplo, isso ocorre na Alemanha, na Itália, na Suíça, em outros países da Europa. Você é capaz de acordo com a lei da sua nacionalidade, não do seu domicílio. Pronto. Esses são os elementos pessoais. Os elementos pessoais, como eu disse, centra geralmente essas duas coisas, ou nacionalidade ou domicílio, dependendo aí de país para país, às vezes de região ou de continente para continente, né? Reais. Os reais têm a ver com bens, como o próprio nome indica, né? Então, por exemplo, os bens, em todas as legislações que eu conheço, bens imóveis são regidos pelo lugar que estiver situado. E isso é um elemento de conexão real, porque é o lugar de situação do bem, né? Tem inclusive um termo em latim para isso, que é lex rei citae. É a lei do lugar em que a coisa está situada. Delituais ou penais, por sua vez, tem a ver com o crime. Ele é geralmente usado para reconhecimento e homologação de sentenças penais. Então, por exemplo, o lugar que o delito ocorreu. Então, aí são os elementos delituais e penais. Que vocês podem estar pensando que o direito internacional privado não trabalha com questão penal. Trabalha. Relativamente pouco, mas trabalha. Principalmente em relação a reconhecimento de sentenças penais no exterior, tá? Porque pode ocorrer, inclusive, um brasileiro cometer um crime fora do Brasil e a sentença vir a ser homologada aqui no Brasil para que ele cumpra a pena no país. Vocês que são penalistas, coisa que eu não sou, sabem que existe essa possibilidade. Direito penal é só sei os princípios básicos, né? Pior é processo, que eu mal sei os princípios. Que vocês acham, o professor é doutor, né? Ele sabe tudo de direito. Não, gente, eu sei bem da minha área. De outras áreas eu não sei. E processo é a que eu menos sei de todas. Por quê? Porque na época que eu estudei processo, era outro código de processo, tá? E não é uma área que eu me interesse, até porque, como vocês sabem, eu não advogo, né? Então, o processo fica aquela coisa, eu não sei, não quero saber, só não tenho raiva de quem sabe, respeito quem sabe, né? Mas não é minha praia. Bom, voluntários. Voluntários é quando permite a autonomia da vontade, ou seja, que as partes escolham. O elemento voluntário é muito comum nas relações, por exemplo, que envolvam direitos disponíveis, porque se tiver direito indisponível não cabe, né, essa autonomia da vontade, pelo menos não nos países de sistema romano-germânico, e em relações, por exemplo, contratos empresariais, internacionais. A LINDB, nesse caso, em relação a contratos, ela coloca que segue o lugar de celebração do contrato. Porém, pessoal, a escolha é cada vez mais admitida na jurisprudência quando há direito disponível, até porque, nesse caso, em relação a empresas e a contratos internacionais, dificilmente vai ser julgado pelo judiciário, tá? Isso fica para ser julgado em câmaras arbitrais. E vocês sabem que na arbitragem as partes podem escolher até mesmo a norma aplicável, né? Então, por isso é que acho que a grande maioria, não sei um percentual, mas a imensa maioria de contratos internacionais escolhem ser resolvidos através da arbitragem. Normativo. O elemento de conexão normativo, pessoal, é aquele que geralmente envolve alguma questão de ordem pública, tá? Que aí envolve questões ligadas a direito administrativo quanto a direito tributário. Então, é quando uma norma, por exemplo, tributária ou administrativa estabelece um elemento de conexão taxativo para um determinado assunto. É muito comum na parte que envolva a administração, sim, porque a administração ela pode fazer contrato internacional, por exemplo, para fornecer medicamentos, para comprar o equipamento, como está tendo agora nessa pandemia, né? E é um contrato internacional. E também a questão tributária, também entra aí.
Mas nessas duas áreas, o elemento de conexão normativa é aquele no qual o Estado usa seu poder de império, estabelece a norma cogente, entendeu? E principalmente situações que digam respeito ao interesse mais direto do próprio Estado. Outros, pessoal, outros que é bastante citado, vem um que chama The Proper Law of Contract, que é típico dos países de common law, que adotam um sistema anglo-saxônico. Nesse Proper Contract of Law, por exemplo, no contrato internacional, as partes não definiram a legislação aplicável, o juiz analisa o contrato e define qual norma é aplicável de acordo com a lei do país que o contrato tiver mais contato, mais relacionado. É uma avaliação subjetiva que o juiz faz do contrato e diz, olha, esse contrato tem mais elementos para a lei de determinado país do que de outro. É uma situação bem subjetiva, típica da common law, né? Tema anglo-saxônico. Sim, as seguintes conexões permitem a aplicação de mais de uma ordem jurídica a determinadas questões. Claro, existem circunstâncias, gente, que vários ordenamentos jurídicos podem ser aplicados simultaneamente dentro de uma questão de direito internacional privado. O exemplo mais simples que eu falei é de pessoas que têm imóveis em muitos países. Apesar que, geralmente, quem tem imóveis em muitos países coloca em nome da empresa, não vai colocar em nome da pessoa jurídica, porque tem países que a lapada de imposto sobre transmissão de bens causa mortes é pesado. O Brasil é que é pouco, viu? O Brasil é um país que taxa muito consumo, mas taxa relativamente pouco bens. Assim, propriedade de bens, entenderam? Não é muito, com algumas exceções, né? Mas não é. Algumas exceções, geralmente, deixa para lá. Mas propriedade não é tão taxada. Em outros países, por exemplo, tem países que cobram 40% de imposto de transmissão causa mortes. Então, aí é pesado. No Brasil, geralmente taxam duas coisas, salário e consumo. Bom, tem aplicação subsidiária, por exemplo, se aplicar a norma de um país, subsidiariamente vai ter que aplicar de outro para aquele caso. Alternativa, pode ser um ou outro. Cumulativa, dois ao mesmo tempo. E múltipla, mais de dois, né, a partir de três ordenamentos jurídicos. Porém, pessoal, a maioria dos problemas de direito internacional privado são solucionados pelas conexões centradas na pessoa, que gera a primazia de dois fatores, ou seja, está dizendo aqui o seguinte, o elemento de conexão mais utilizado é o pessoal, e em torno de duas questões. O domicílio e a nacionalidade. A maioria dos casos é resolvido em torno disso aí, domicílio da parte e nacionalidade. Como eu estava dizendo, né? No continente americano, para capacidade, predomina o domicílio. Na Europa, para a capacidade da pessoa, predomina a nacionalidade. E assim sucessivamente. O domicílio é o elemento de conexão predominante no direito internacional privado, né? Sendo adotado no Brasil e nos países da América Latina. Estados Unidos também adota muito domicílio. E foi defendido por Teixeira de Freitas, que era um professor baiano, né? Tem até uma cidade na Bahia com o nome dele. Tem a Lauro de Freitas é uma, viu? Que fica na zona metropolitana de Salvador. Teixeira de Freitas é outra. Pode existir a pluralidade ou ausência de domicílio. A ausência de domicílio, a pessoa que não tem domicílio, não necessariamente morador de rua, tá? É a chamada adômide, que não tem domicílio. A conexão por nacionalidade é definida pela Lex Fori, e mesmo os apátridas podem usar a conexão por nacionalidade. Pela última nacionalidade, o domicílio, né? Porque
a pessoa, muitas vezes, que tem a nacionalidade perdeu. O Alex Fore é o elemento de conexão usado pela maioria dos países europeus e em outros continentes. No caso da Europa, muitas coisas que é resolvido como domicílio, como a questão da capacidade que eu estava citando, na Europa é resolvida por nacionalidade. Então, o que define é a nacionalidade. A conexão real é a conexão aplicada aos imóveis, né, seguindo o brocado latino lex rei citae, ou seja, a lei da situação da coisa, é aceita quase universalmente. Os autores falam quase universalmente, mas eu não conheço nenhum país que não use ela para reger bens imóveis. Imóveis, né, móveis, bens móveis já é outra coisa. No Brasil, ela é adotada no artigo 8º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB. Então, o artigo 8º da LINDB tem uma conexão ali real. E aí, gente, notem aquela história que eu bato na tecla com vocês. Cuidado com esses professores de cursinho de concurso. Claro, tem muita gente séria e boa e colega nossa que trabalha nessa área. Mas tem uns picaretas que ficam dizendo, olha, você decora a LINDB, que você sabe tudo de direito internacional privado. Não, gente. O artigo 8º da LINDB é uma conexão real, só que lá não diz que é conexão real. Então, tem a norma, mas você não conhece o conceito e a classificação da norma. Então, a conexão do artigo 8º da LINDB, né, que estabelece que imóveis são regidos pela lei do lugar que está situado, é uma conexão real. As conexões voluntárias se referem ao lugar da execução do contrato, né, adotado pela maioria das legislações. Seu emprego é muito antigo, a autonomia da vontade também entra nela, remetendo a Bartolo no século XIV, usado especialmente na negligência in mora. Então, Bartolo, que era um mestre italiano de direito internacional privado, já trabalhava ela, as conexões voluntárias. E o direito internacional privado, ele reconhece a autonomia da vontade como elemento de conexão proposto por Dumoulin, que era da escola estatutária francesa no século XVI, há uns 500 anos atrás. Bartolo ainda era do fim da Idade Média, né, século XIV, 1300 e bolinha. Embora limitada por normas imperativas, né, a autonomia da vontade é usada em leis internas e convenções internacionais, especialmente no tocante a obrigações contratuais e regime de bens do casamento. Então, a autonomia da vontade é muito usada em contratos, e principalmente considerando essa questão da arbitragem internacional, que é mais usada em contratos internacionais, né, que são regidos pelo direito internacional privado, e também na questão do regime de bens, né. Casamento, como vocês sabem, regime de bens, a maioria dos países, não só o Brasil, permite que as partes escolham. A cláusula da autonomia da vontade, ela requer cautela no Brasil, uma vez que os tribunais geralmente não aceitam o entendimento doutrinário favorável à sua utilização em virtude da lei de introdução às normas. Mas isso tem mudado. Muitos juízes federais que têm estudado mais, quando há direito disponível em relações empresariais, eles permitem a autonomia da vontade, apesar do que diz a LINDB, tá? Então, não é nada incomum. E outro aspecto também é que, como eu disse, em contratos internacionais, praticamente todos escolhem a arbitragem. E na arbitragem, você pode escolher também a norma aplicável, né? Sabem disso. E pronto, terminamos o ponto 4, terminamos até antecipado. Era para terminar semana que vem. A outra turma 2 eu vou terminar semana que vem. Comecei só. Então, os autores são o mesmo, né? Delomo, atualizado por Augusto Jäger Jr., Jacob Dollinger, atualizado por Carmen Tibúrcio, e o Moswoli, né? São esses 3 autores que a gente recomenda. Todos eles têm a última edição atualizada na minha biblioteca da A6. E agora fico disponível aqui para perguntar se vocês têm dúvidas, se querem falar, também vou repetir aqueles... O senhor vai me dar aquela verificada agora nas atividades? Vou dar uma verificada e vou responder algumas questões que tiverem aqui.
e também dar alguns recados. Deixa eu olhar algumas perguntas de André. De qualquer forma, cabe aqui alegar a prova vigência da lei estrangeira, mas como o juiz tem certeza de que não está sendo enganado? Ele pode até consultar um banco de dados, mas se não souber traduzir o idioma em questão. Perfeito, André. Se o juiz quiser precaver, ele pode pedir certidão do consulado ou da embaixada e traduzida por tradutor juramentado, tá? Pronto. Se o juiz é desconfiado, ele diz, não, se vire aí. Isso, claro, isso aumenta muito o custo das partes, entendeu? Mas ele pode exigir essas duas coisas. Eu quero que você pegue uma declaração no consulado ou na embaixada, aí beleza, eu não falo inglês, nem sou obrigado a falar, ou qualquer outro idioma, manda o tradutor juramentado. E é carinho, viu? A última vez que eu paguei tradutor juramentado, eles têm fé de ofício como cartório, viu? R$ 70 a página. Aí, para traduzir o meu diploma para o espanhol, que na época eu estava querendo fazer doutorado na Espanha, acabei fazendo doutorado na UFPR. R$ 70 a página. E o diploma eu pagava 140. E atrás do diploma não tinha nada. Cobrava por folha, né? Porque você sabe que atrás do diploma só tem dado de registro do diploma. Aí paguei 140 para cada diploma, né? Tinha que reconhecer o diploma de mestrado e de graduação e mais o histórico do mestrado e o histórico da graduação também. Não, no caso, só foi a tradução mesmo, só foi exigida a tradução na época. Eu não acabei nem indo, eu acabei fazendo doutorado na UFPE, em Direito. Não me arrependo, não. Foi a época que nasceu minha filha e também se eu fosse sair ia ficar ruim, né? Então, todo jeito. E o bom é que assim que eu me formei, o título já ficou sendo válido, né? Mas só para você ter ideia, então imagine aí, eu paguei na época quanto eu paguei, porque foi 2 diplomas, 200, 140 cada, e 2 históricos. E o histórico de graduação era maior do que o histórico, acho que eu paguei uns 400, R$ 500, viu? Foi. Eu lembro que era 70 cada página. O histórico de graduação é muito maior do que o de mestrado. De mestrado, acho que eram 2 folhas só. De graduação, tinha umas 4 ou 5, porque o número de disciplina, né, é muito maior, que são 5 anos, enquanto que o mestrado são 2 anos. Mas eu mandei. E aí era a tradutora juramentada com fé de ofício e tal. Então, mandei, sim. Sim, nem todo, quando o alimento de conexão voluntária, no que tange alimentos que são indisponíveis. Alimentos, André, seguem uma lógica própria. Porque alimentos, inclusive, têm convenções especiais que regulamentam a concessão e a cobrança de alimentos no exterior, que a gente já falou sobre isso aqui, acho que vai falar na segunda unidade. Acho não, vai falar em direito de família na segunda unidade. Alimentos têm uma dinâmica diferente, é direito disponível e alimentos, a execução e a concessão deles no internacional seguem um rito especial e mais facilitado. Nem todo apátrida é adômine, com certeza, André. Por exemplo, Clarice Lispector era cidadã da União Soviética, quando ela imigrou da União Soviética, perdeu a nacionalidade. Ela veio para Recife, passou a adolescência dela em Recife e só mudou para o Rio de Janeiro quando chegou à idade adulta. Ela se sentia pernambucana, apesar dela falar com aquele sotaque, ela nunca perdeu o sotaque, inclusive vocês podem achar vídeos dela, mas era engraçado que quando perguntava a ela, Clarice, você se sente de que lugar? Eu me sinto pernambucana, né? Que foi criada, ela chegou em Recife criança e saiu de Recife quando, acho que só uns 20 e poucos anos de idade, assim, é que ela foi morar no Rio de Janeiro, casou com um diplomata. Mas, por exemplo, no começo ela era apátrida, mas ela tinha endereço, ela morava no centro do Recife. Ela tinha endereço, a família dela era a comunidade judaica de Recife, que é pequena, mas é muito atuante e é muito importante, né? A comunidade judaica do Recife, né? Tem muita gente lá que eu conheço, inclusive, né? Que é uma comunidade bem influente, pequena, mas bem influente, né? Aí ela tinha endereço e tudo mais, aí depois ela se naturalizou brasileira. Não sei se ela se naturalizou antes ou depois de casar. Acho que quando ela, antes de casar, ela já era naturalizada brasileira, né? Mas quando ela chegou, ela era pátrida. Aí foi morar no centro de Recife, o pai era negociante, como a maioria dos judeus são, né?
trabalhava em Recife. Pronto, aquela livraria Imperatriz mesmo é de uma família judia de Recife. Bem conhecida, né? Aquela livraria que tem até aqui filial no Shopping Difusora. Acho que é a família Berestein. Tem professores lá da Federal, vários deles, judeus, né? Professora Tânia Kaufmann, professor Jorge Zaverucha, que foi meu professor no mestrado. Tânia Kaufmann eu também conheço. Bom, quem mais? Sim. Pessoal, olha, não esqueçam aquelas questões. Visualizem o estudo dirigido, façam os exercícios de fixação. Também, quem for fazer os seminários, não esqueçam que quem não tiver um mínimo de alunos em cada grupo dos seminários, eu vou tirar ponto dos seminários. Portanto, aceitem aqueles colegas que estão sem grupos, tá? Por favor, coloquem aí as pessoas que estão sem grupos nos seminários. Eu vi lá que tem muitos grupos que estão incompletos, aceitem os colegas. E agora eu fico à disposição de quem quiser ver, né, se não tiverem mais perguntas sobre o ponto 4. Na semana que vem a gente dá uma correção no ponto 4 e faz uma revisão geral. Porque é o seguinte, olha, vocês podem dizer, eita, a gente terminou cedo. De fato, a gente poderia ter, a previsão era para terminar semana que vem. Mas dia 17 seria para eu terminar o assunto. Beleza, já terminei. Semana que vem eu dou uma revisada e pego esse de fixação. Dia 24 vai ser minha semana de folga. E dia 1º, entrega dos seminários e dia 8 a prova. Ou, se a coordenação preferir, coloca a prova em vocês, né? Porque a coordenação escuta vocês nesse caso, concluintes, né? A prova seria dia 1º e o seminário dia 8. Mas eu prefiro fazer a prova dia 8 e colocar o seminário para o dia 1º, para vocês entregarem. Pronto, aqui o Francisco está falando, né? O grupo dele está incompleto. Então, por favor, gente, contatem aí, incluam os colegas. Vocês estão chegando no final do curso, né? Preciso se unir. E aí coloquem os colegas. Tem grupos que não estão lotados ainda. Então, eu faço esse apelo, avisem aí, né? E lembrando, se eu pegar grupo com menos, já vou tirar ponto aí de cara. Pelo menos um ponto de cara eu já corto de antemão, tá? Mas não é assim, olha, você vai tirar 5 que ele vai dar 4. Não. Se for tirar 4, eu tiro um ponto e fica com 3. Ou menos. Então, fiquem de olho em relação a isso. Olha, Lucas, enquanto tem, o seguinte, se não, eu vou fazer o seguinte com vocês, vou deixar isso bem claro. Se nessa primeira unidade, segue o critério. Na segunda unidade, né? Na segunda unidade a gente vê, se for preciso eu arrumo um grupo, mas também eu vou penalizar aqueles grupos que se apresentarem com menos. Tá? Porque aí tem que ter essa questão aqui do final do curso, vocês se unirem, colaborarem uns com os outros, gente. Isso aí é muito importante. A humanidade está vivendo um momento difícil. Não se iludam, não. Claro, a gente vai vencer, a gente tem que ter esperança, tem que ter fé, mas é um momento difícil. Uma situação parecida com essa só teve há 100 anos atrás, que nem vocês dizem. Os professores têm se esforçado, vocês também têm se esforçado, a gente está aqui para que vocês consigam terminar. Porque imagine se a gente fosse fazer aquele sistema que, por exemplo, as públicas estão fazendo, de só ter aula facultativa, e daqui para não sei quanto você veja, não, vai ter só uma tapeaçãozinha aqui. Não, então a gente está fazendo de forma que vocês consigam, esse ano, terminar o curso de vocês, e ano que vem a situação voltando, apesar que eu acho que a situação nunca vai ser mais 100% normal, vai mudar sempre os comportamentos que a gente tinha, né? Uma situação dessa deixa uma marca. Exatamente, Francisco, concordo com você. Todo mundo é adulto, então todo mundo se ajude. Todo mundo procure se ajudar, ajudem uns aos outros, sejam unidos. Isso é tão bonito e é tão importante no momento difícil que a humanidade está passando, né? Essa união. Então, por exemplo, a gente está trabalhando, os professores estão trabalhando mais do que o normal. Esse sistema remoto, apesar que, não, você está em casa e tudo mais. Só que demanda mais tempo para você preparar.
e corrigir, e passar as coisas. A gente faz isso com prazer, principalmente por vocês, pelos alunos, entendeu? Porque a gente pensa principalmente em vocês. Dizer, eita, eu tenho que fazer isso porque eu tenho as turmas lá do nono e do 10º período, que eu quero que esse pessoal se forme e que esse pessoal não perca o ano por conta desse negócio. Né? O senhor pode verificar a minha, professor, por favor, se computou? Posso. Quem é que está falando que eu não vi? Lindolfo. Lindolfo, verifica, Lindolfo. Pronto, agora eu vou fazer essa verificação. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Vou ver o estudo dirigido. Então vamos ver Lindolfo. Tá aqui, Vasconcelos Ribas Neto. Isso. Todos os acessos. Pronto. Vamos olhar. O estudo dirigido. Em relação ao estudo dirigido, o Lindolfo acessou no dia 5 de setembro, às 10h43 da manhã. Tem, inclusive, o IP aqui, para quem entende um pouquinho de informática, sabe que aqui dá para rastrear. Isso aqui indica o aparelho que a pessoa acessou. Viu o estudo dirigido do ponto 2. 2 de setembro, viu do ponto 1. Pronto. Então, Lindolfo, eu confirmo, eu estou vendo os seus estudos dirigidos aqui. Tá ok, obrigado, professor. Nada. Mais alguém quer ver? Deixa eu olhar aqui se alguém compostou. Podem falar aqui no chat, que aí eu já olho. Alisson, quem mais? Alisson e Francisco. Certo, pode deixar, gente. Vamos pela ordem. Deixa eu olhar onde é que eu estou aqui. Alisson. Se preocupem não, eu olho de todos, viu? Todos que quiserem ver. Então vamos ver primeiro o Alisson. Com todos os acessos de Alisson. Estudo dirigido. 4 de setembro, às 18h18, viu do ponto 1. E também viu do ponto 2. 4 de setembro também. Deixa eu ver se tinha acessado antes. Não viu no dia 4 de setembro o Alisson. Estou vendo aqui que Alisson acessa de vários aparelhos diferentes, né? Procede, Alisson. Procede, professor. Porque também isso ajuda a ver se alguém está pirateando, né? É porque que é o seguinte, acessa às pelo... vezes eu olho pelo celular, às vezes eu olho no trabalho. Ah, certo. Porque cada um tem um IP diferente, né? Pronto, vamos ver aqui depois de Alisson, quem é que pediu? Francisco. Francisco. Francisco Henrique. Pronto, no dia de 3 de setembro, Francisco Henrique acessou o estudo dirigido do ponto 2, ponto 2, ponto 2, ponto 2, ponto 2,
3 de setembro, acessou do ponto 1 também. Então, confirmo. Você fez, completou, Francisco, os 2 exercícios de estudo dirigido, tá? Agora o Weslane. Vamos ver. Então, Weslane. Weslane, no dia 8 de setembro, visualizou do ponto 2 e no 8 de setembro também visualizou do ponto 1. Você já tinha visualizado antes. 3 de setembro. Então, Weslane, confirmo. Lucas Leonardo. Obrigada, professor. Nada, disponha. Lucas Leonardo. Lucas Macedo, Lucas Leonardo Marques do Couto. Todos os acessos. Pronto, dia 29 de agosto, você olhou do ponto 2, o estudo dirigido. 29 de agosto. Ponto 1 também, né? Meio-dia. Ponto 1 também, perfeito. Você ainda olhou em agosto. João Arthur. Agora olhar o de João Arthur. Lucas, confirmo, viu? João Arthur, vamos ver. Pronto, João Arthur viu o ponto 1, o estudo dirigido do ponto 1 hoje. 7 de setembro também tinha visto do ponto 2. E do ponto 1 ele também já tinha visualizado antes. Perfeito. Confirmo também. Vamos baixar aqui para ver quem mais. Cássia. Cássia. O Iara, né? Cássia. Vamos ver Cássia primeiro e depois o Iara. Cássia. Como vocês viram, o negócio, ele registra direitinho os acessos que a pessoa fez. O negócio é que eu tenho que criar um mecanismo, e vou criar isso no próximo, para que você receba um feedback, como acontece com os exercícios, né? Então, Cássia Ferreira da Silva, vamos olhar aqui o seu relatório. Então, dia 10 de setembro, visualizou o estudo dirigido do ponto 1 e do ponto 2. Do ponto 2 e do ponto 1, nessa ordem. Deixa eu olhar se tinha colocado antes. Não, mas não tem problema não. Aqui visualizadinho. Agora de tarde, né, 17 horas.
você tinha visualizado. Não confirmo de Cássia. Que agora era o Iara, né? É. O Iara. O Iara com... O Iara. Vamos ver o Iara. Pronto. Visualizou hoje do ponto 2, ponto 2, ponto 2, 10 de setembro, 10 de setembro, ponto 2. Visualizou várias vezes. Ponto 1 também. Ponto 1. Tinha visualizado antes. Você visualizou várias vezes, Yara. Em vários dias diferentes. Que você deve ter ido ler, né? Com mais detalhes. Então, confirmo também de Yara. André Oliveira, vamos ver. André Oliveira. Como vocês podem ver, pessoal, a vantagem do Moodle é justamente essa, né? Ele detalha quantas vezes você visualizou a atividade, a hora, até a máquina que você utilizou para visualizar. Então, André, Clementina, é da manhã. Seu Oliveira, Diógenes, não. Fábio, não. André Oliveira. Pronto, dia 27 de agosto, André olhou o exercício do ponto 2. Inclusive, conseguiu marcar como concluído, né? Do ponto 1 também. Você conseguiu marcar. Que nem todo mundo consegue marcar. Que uma aluna da turma da manhã, André, tinha falado que ela consegue marcar, você também conseguiu. Mas a maioria não. Silverline também. Silverline, perdão, também. Eu vou olhar o Silverline agora. André também confirmado. Mas assim, não se preocupe quem não conseguir marcar como concluído. A visualização eu já aceito. Mas pouquíssimos estão conseguindo marcar, né? Como concluído. A visualização, quando eu puxar o relatório aqui, eu já aceito. Pronto, Silverline, no dia 6 de setembro, assessor do ponto 2, do ponto 1 também. Perfeito. Você sabe até antes. Dia 3 de setembro você já tinha visualizado. Pronto, Silverline, confirmo. Rafaela Reynaud. Acho que é assim, né? Francês. Aliás, é que francês está entrando naquelas coisas que a pessoa só é doido para. Eu sou doido para estudar francês e provavelmente teria muita facilidade, porque falo português, italiano e espanhol. Italiano é mais próximo do francês, né? As palavras, a pronúncia é diferente. Mas eu ainda não tive tempo. Eu digo, eita, depois que eu fizer doutorado, eu vou fazer curso de francês. Eu ia fazer esse ano. Aí veio essa bendita pandemia que eu acabei não tendo tempo, porque eu me dediquei para organizar as aulas.
e para produzir artigo. Pronto, uma coisa que eu consegui fazer na pandemia, eu produzi muitos artigos científicos, ainda estou produzindo. Tem um para entregar dia 14, que eu vou botar pegado a partir de amanhã. Mas vamos olhar aqui o da Rafaela Reynolds. Rafaela Reynolds. Pronto, Rafaela. Pronto, visualizou hoje, 10 de setembro, ponto 2, estudo dirigido. 3 de setembro do ponto 2. 3 de setembro do ponto 2. 3 de setembro do ponto 1. Né? Agosto também já tinha visualizado o ponto 1. Quando a gente passou em agosto, né? Pronto, perfeito. Eu confirmo os dois, Rafaela. Não, André. Quer dizer, é uma língua parecida com a nossa, entendeu? Mas, por exemplo, uma coisa que vocês podem achar incríveis, mas que várias pessoas na Argentina e nos Estados Unidos já falaram para mim. Eles disseram, às vezes a sua língua parece francês. Isso não tem nada a ver, não. Na verdade, tem. Primeiro, que é uma língua que é do mesmo ramo da família. Segundo, a estrutura gramatical do francês é muito parecida com o português. E a própria estrutura de narrativa do francês é muito parecida com a do português. Então, para quem sabe línguas neolatinas ou línguas romance, é fácil. E como eu disse, o vocabulário do francês é mais próximo do italiano, pela questão geográfica, etc. Agora, a pronúncia é diferente, aí realmente aí tem, que é o que eu tenho dificuldade na pronúncia. Por exemplo, quando eu fui à França, eu consegui me virar assim, com bonjour, sabia os números, então, até eu lembro que eu fui pagar o negócio, e a mulher falou quanto era, eu dei o dinheiro, trocar dinheiro, e disse, o senhor sabe falar francês? Eu digo, não, só os números, e conseguia ler bem, né, eu lia bem, que até a pessoa falava, eu sou professor, assim, eu sou o caboclo do sertão, né, Joyce? Ainda tem essa, eu sou o legítimo caboclo, porque eu sou a mistura de pancararu com portugueses. É essa a minha etnia. Né? Eu sou o legítimo, pronto, se eu ouvir falar do caboclo do sertão, sou eu. Né? Porque a minha etnia é caboclo, né? Eu sou mestiço de portugueses e pancararus, índios pancararus, né? Meu pai era mestre da Sagrada Jurema, por sinal. Né? Então, a gente é bem ligado a essa questão da cultura indígena. Então, eu sou o legítimo caboclo, olha para mim o caboclo. Você diz, não, quer ver um exemplo de caboclo? Pense em Emerson. Alisson, Sagrada Jurema. Sagrada Jurema é a religião dos índios do Nordeste. Ela mistura elementos dos cultos indígenas, dos cultos africanos e do catolicismo, entendeu? É Sagrada Jurema, inclusive tem em Caruaru também. Tá? Meu pai entendeu? Ela parece, assim, inclusive tem diferença. A Jurema, por exemplo, de Recife ou da Paraíba, ela é mais africanizada do que a nossa. A nossa tem influência africana, mas é mais. Varia de acordo com a tribo, entendeu? Que aí as entidades que se trabalham são diferentes, mistura a folha da jurema com fumo, ou faz o suco da raiz da jurema e bebe. Eu não fumo não, Jurema, viu? Nada contra, até porque meu pai e meu irmão fumavam, né? Meu irmão fuma, meu pai já morreu. Aí tem o cachimbo, que a gente chama o campiô, que é da tribo Pancararu, que é um cachimbo cônico, né? Que aquilo é usado no ritual, entenderam? Então, isso é que é a Sagrada Jurema. E ela tem os elementos, catolicismo, religiões africanas e indígenas. Mistura tudo. Então, isso é que é a Sagrada Jurema. Bom, o que mais, gente?
Eu tenho orgulho da minha raiz indígena, isso aí eu não escondo, não é? Para mim, os meus ancestrais indígenas são tão importantes quanto eram os europeus. Eu tenho o mesmo orgulho das duas heranças, né? E conheço as duas heranças. Seja pancararu ou seja português. É massa, eu sou doidinha para tirar o documento de português, que de pancararu eu já tenho, para andar com os dois, para mostrar as suas duas coisas. Bom, pessoal, mais alguém aqui tem alguma coisa? Vocês querem perguntar? Só isso mesmo, professor. Perfeito, gente. Então, bom final de semana para vocês. Qualquer coisa, vocês entrem em contato conosco. Boa noite, Lindolfo, boa noite a todos e a todas. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima.